E então, Okay. So, Warner Sensei, thank you very much again. Let's start. Can you chant the Mokfir times to to begin? certainly, thank you. Okay. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Okay. Thank you very much. There, so I think I'm sharing my screen now. Yes. Yes. And thank you again, Shamio Tatsu, for doing the translation on this. I think it's very helpful for everybody. And yes, we're picking up after it's been 2 months since I was able to be with you all. I'm sorry we missed last month. I'll try to pick up where we left off. Just a reminder, we're going through, again, this is my take on expedient teachings in the Lotus Sutra. This is from my reading of the Lotus Sutra, my reading of Nichiren's writings, and certainly if people have questions about it, if there are things that I've gotten wrong, please let me know. This is meant to just be my offering to you. And if it sparks questions or ideas, then I'm happy to talk about that at the end. Então, ele falou que nós estamos nos vendo depois de 2 meses, né? No mês passado a gente não conseguiu nos encontrar, né? Infelizmente. E por isso ele vai fazer uma revisão, né? Do que a gente viu até então. Ele alertou novamente, né? Que essas coisas, né? São coisas que ele está falando, né? A partir das conclusões dele, das leituras que ele teve, né? A respeito do Sutra do Lótus. Então, se vocês tiverem alguma correção ou tiverem algum comentário, alguma coisa para fazer, né, podem ficar à vontade. E também ele vai ficar feliz, né, em responder as perguntas da gente no final da aula. Ok. As I was putting this together again, all these lectures are based on an essay I wrote probably 10 years ago. And as I was putting it together, I found many surprises in the conclusions that I came to and the ideas that came up. So there'll maybe some surprises here as we're going through. But as I said, please ask questions, and please keep in mind I could be wrong. I've been wrong about many things before. Ok. Então ele falou assim que na verdade, essa série de aulas ele está se baseando num artigo que ele escreveu há 10 anos atrás, né, e que ele revendo esse artigo, né, tá tendo uma série de surpresas, né. Então, se a gente tiver algum tipo de surpresa, alguma coisa, né, ele disse que ele pode estar errado e que é para vocês perguntarem. Ok. Great. All right. So um, just as an overview, we're still talking about expedient teachings in the Lotus Sutra. The last talk 2 months ago, we looked at the parable of the magic city from chapter 7 of the Lotus Sutra. This went into why the Buddha had to move away from expedient teachings and the effect that the Buddha knows this has on us. In this talk, I want to look more closely at what the Buddha is telling us about expedient teachings, about suffering, and about the way of bodhisattvas. Então, o que a gente estava vendo, né, 2 meses atrás, era a respeito da parábola, né, da cidade mágica, capítulo 7 do Sutra do Lótus, né, e por que, né, o Buda ele usa meios habilidosos, né, então, esse capítulo, né, explica por que o Buda teve que se afastar, né, dos ensinamentos convenientes, né, ou seja, dos meios habilidosos, e o efeito, né, que o Buda sabe que esse tipo de ensinamento tem sobre a gente. Então, na aula de hoje, né, ele quer examinar mais de perto o que o Buda está nos dizendo, né, sobre esses ensinamentos convenientes, né, ou seja, os ensinamentos expedientes, sobre o sofrimento e o caminho dos bodhisattvas. Ok. Okay. And just as a reminder, the whole point of all these talks is focused on this one question: what does the Buddha mean by expedient teachings? E também lembrando, né, que todo o objetivo, né, dessa série de aulas é a gente entender, né, o que o Buda quer dizer, né, com meios habilidosos. Ok.
So just as a review to talk about where we have gotten to so far, what we've learned is that expedient teachings get people to do something, even if what they're doing, they don't know what they're doing this for. In the story of the children in the burning house, the children wanted better toys, but what they really got, the father told them they were going to get better toys, but what they really got was what really happened was they were getting out of the danger of leaving the house. In the story of the lost son, he thought he was getting a job, but actually he was getting prepared to receive the treasures that he got from his father. In the story of the Magic City, the travelers thought they were getting a rest, but this was actually just something to keep them moving towards the city of treasures. But Ok. Então, esses ensinamentos convenientes, né, eles levam as pessoas a fazer alguma coisa, né, mesmo que elas não saibam o que elas estão fazendo. Então, por exemplo, as crianças, né, da história da Casa em Chamas, elas queriam brinquedos melhores, né, mas na verdade elas estavam fugindo de um perigo, né. O filho perdido, ele pensou que ele estava conseguindo um emprego, mas na verdade ele estava sendo preparado, né, para receber os tesouros do seu pai, né? E os viajantes, nessa parábola da cidade mágica, né, eles pensaram que eles estavam descansando, mas isso era apenas uma forma, né, de fazer com que eles continuassem se movendo em direção à cidade dos tesouros. Ok. thank you. So expedient teachings are also, they're not about using power over someone else. They're not about forcing anyone to do anything. In the story of the burning house, the father did not tell his children that their toys were bad. He did not carry them out of the house. He did not say he would punish them if they did not leave the house. The father in the story of the lost son did not force his son to work. The guide in the story of the Magic City did not force the travelers to continue, but then again, he didn't allow them to waste their time in the Magic City either. Então, os meios habilidosos não são sobre se usar força, né, para convencer alguém a fazer alguma coisa, né? Por exemplo, o pai da história da Casa em Chamas não disse para os filhos, né, que os brinquedos que eles tinham eram ruins. Ele não pegou, agarrou eles e levou eles para fora de casa à força. Ele não disse que ia punir a eles caso eles não saíssem, né? Ele não fez nada disso. O pai da história do filho perdido, ele não forçou o filho a trabalhar também, né? E o guia, né, dessa história da cidade mágica, ele não obrigou os viajantes a continuar, né? Mas ele também não permitiu, né, que os viajantes ficassem muito tempo, né? Perdendo, assim, muito tempo, na verdade, perdendo tempo por muito tempo, né? Na, na cidade mágica que tinha sido conjurada por ele. Ok. Thank you. There are also, one thing expedient teachings do is uses the people's desires to guide them towards enlightenment. This is different from the Four Noble Truths because it's not about getting rid of desire, it's about using the desires that we have to help us reach enlightenment. Então, isso, né, é diferente do ensinamento das quatro nobres verdades, né? Então, porque não se trata de a gente se livrar dos desejos, né? Mas o Buda ele usa os nossos desejos, né, para guiar a gente até a iluminação. Ok. We also saw that expedient teachings involve deception, but this deception is not something that the Buddha is using to exploit us. This deception is necessary because of our own limitations. We're so attached to our own suffering that we cannot imagine the treasure of enlightenment. Então, a gente também viu, né, que os ensinamentos expedientes, eles usam a nossa decepção, né, como uma espécie de recurso. Mas isso é porque nós temos as nossas próprias limitações, não é porque o Buda está tentando enganar a gente, né? Então, a gente está tão apegado ao nosso sofrimento que não conseguimos imaginar, né, o tesouro da iluminação. Ok. And then finally, what expedient teachings do is they prepare us for the teaching of enlightenment. But then at some point, we have to leave these expedient teachings behind. The guide in the story of the Magic City knew the travelers would not continue unless he made the city disappear. In the same way, the Buddha is telling us that we need to leave the teachings of suffering behind. Então, finalmente, né, os ensinamentos expedientes, né, os meios habilidosos,
o que eles fazem é preparar a gente para a iluminação, né? Ah, mas, algum tempo depois, a gente acaba tendo que deixar os ensinamentos convenientes para trás, né? Então, por exemplo, o guia da história da Cidade Mágica sabia que os viajantes não continuariam, né, a menos que ele fizesse essa cidade mágica desaparecer. Da mesma forma, né, o Buda ele diz para nós que nós precisamos deixar para trás esses ensinamentos a respeito do sofrimento. Né? Ok. So in the story of the Magic City, the Buddha explained after he told the story that the Magic City was like his teachings of suffering. And in that sense, suffering is imaginary, and the absence of suffering is also imaginary. There's not a goal of ending suffering. This goal of ending suffering, that was the expedient. But this illusion of suffering is necessary to get people to do something. This is where expedient leads people somewhere they weren't expecting. Instead of ending their suffering, they're shedding their illusions. Então, nessa história, né, da Cidade Mágica, o Buda fala que a Cidade Mágica ela é como um ensinamento a respeito do sofrimento, né? Mas se o sofrimento é imaginário, então a ausência de sofrimento, né, também é imaginário, né? Não há um objetivo de acabar com o sofrimento, né? Então, isso foi, na verdade, um expediente, né, um meio habilidoso. Mas essa ilusão, né, ela é necessária para que as pessoas façam algo a respeito do seu próprio sofrimento, né? Então é aqui, né, que esse meio habilidoso leva as pessoas para algum lugar que elas não esperavam, né? Então, em vez de acabar com o sofrimento delas, na verdade elas estão abandonando as suas ilusões. Ok. Okay. So when we see suffering in the absence of suffering as illusions, we realize that attachment and aversion, they have nothing to latch on to, have nothing to attach to. Getting what we want is never a stable pleasure. It always never turns out the way we expect it to. And even worse, it reinforces this habit of searching for happiness outside of ourselves. This when we eat one piece of cake and that one piece of cake doesn't make us happy, we try to eat the entire cake as if that's going to make us happy. Uhum. We just try to get more. Então, quando a gente vê, né, o sofrimento e a ausência do sofrimento somente como ilusões, né, o apego e a aversão, eles não têm aonde se fixar, né? Então, conseguir o que a gente quer não é um prazer estável, né? As coisas elas nunca acontecem da forma como a gente espera, né? Pior ainda, né? Quando as coisas acontecem do jeito que a gente espera, isso acaba reforçando o hábito de a gente querer buscar a felicidade cada vez mais fora de nós mesmos, né? Então, por exemplo, né, a gente quer comer um bolo e aí a gente come um pedaço de bolo, mas só que aquele pedaço ele não deixa a gente completamente feliz. E aí o que a gente faz? A gente come o bolo todo. Ok. Okay. At the same time, when we say that we're detaching ourselves from suffering, that does not mean that we are indifferent to suffering, um, especially the suffering of other people. Indifference to suffering is just another way of aversion to suffering. Então, nosso apego ao sofrimento, né, não significa que a gente, nosso desapego ao sofrimento, não significa que a gente vai ser indiferente ao sofrimento, né, especialmente o sofrimento das outras pessoas, né? A indiferença ao sofrimento é apenas em relação à aversão que a gente sente por ele. Ok. Thank you. So this detachment to suffering is grounded in our desire to benefit all beings. The Buddha teaches, the Buddha says that all the people he teaches are bodhisattvas. And as he teaches us as bodhisattvas, he teaches us as beings who chose to come into this world to benefit all beings. And when we realize our nature as bodhisattvas, we realize that our lives are tied to those of all beings around us. Benefiting others is a benefit to ourselves. Harming others harms ourselves. Então, o desapego do sofrimento, né, ele é fundamentado no desejo de beneficiar as outras pessoas. Então, o Buda nos ensina como se fôssemos bodhisattvas, né, ou seja, seres que escolheram vir para esse mundo para o benefício das outras pessoas, né, de todos os seres. Então, quando a gente pensa assim, a gente percebe que a nossa vida está ligada com a vida das outras pessoas, né, e de todos os seres que estão ao nosso redor. Então, beneficiar
os outros, né, porque a gente está conectado com tudo, é, também é beneficiar a nós mesmos. E da mesma forma, prejudicar os outros também é como prejudicar a nós mesmos. Ok. Okay. So the first perfection of a bodhisattva is generosity. And generosity is what connects us with other beings. Generosity is sometimes mistaken as something you do something in order to get something back. And that's not generosity, that's a business transaction. Generosity is not done for the sake of some other benefit that we're getting. Generosity is complete in itself. Então, a primeira perfeição, né, que o Buda ensinou, né, daquelas 6 perfeições, é a perfeição da generosidade, né? Então, a generosidade, ela é aquilo que conecta a gente com os outros seres. Então, isso não é como uma transação comercial, né, no sentido de dar e receber, né? E também não é feito no sentido de querer obter algum tipo de benefício, né? A generosidade, ela é completa por si mesma. Ok. So when we say we're detaching from suffering, that doesn't mean that we detach ourselves from concern about other beings. It just means that we don't let suffering determine what we do. While creating suffering is rarely beneficial, avoiding suffering can block a beneficial course of action. For example, in the story of the Magic City, the guide knew that when he made the Magic City disappear, the travelers would suffer. But he knew that he had to make it disappear to get them out of the city so they could reach the city of treasures. Então, criar sofrimento, né, raramente traz algum tipo de benefício, mas a gente evitar também todo tipo de sofrimento pode acabar bloqueando, né, o nosso caminho para alguma coisa que vai trazer alguma coisa benéfica para a gente, né? Então, por exemplo, o guia da história da Cidade Mágica, ele sabia que os viajantes eles iriam sofrer, né, quando ele fizesse a cidade desaparecer, mas se eles quisessem chegar à Cidade dos Tesouros, em algum momento eles teriam que sair daquela cidade mágica. Ok. Okay. So another aspect of whoops, we're missing. I'm sorry. I may have rearranged these here. Okay. Um, so another aspect, come on, another aspect of expedient teachings is that we can end up depending on a teacher. We can lose if when we lose our attachment to expedient teachings, we may transfer that attachment to a teacher. So in the story of the Magic City, the travelers lost their comfortable city, but they still had their guide. So what happens when we lose this guide? Go ahead. Ok. Então, outro aspecto, né, dos ensinamentos expedientes é que nós podemos, né, e dependendo do professor, a gente perder nosso apego ao sofrimento, mas aí transferir esse apego que a gente tinha para o professor, né? Então, ficar ou no caso, né, ficar apegado ao professor. Então, na história da Cidade Mágica, né, os viajantes perderam a cidade que tinha sido conjurada, que era confortável, mas ainda eles tinham o guia, né? Mas o que acontece quando a gente perde o nosso guia? Ok. So this is another explanation for chapter 2, where the 5,000 people got up and left at the very beginning. If they thought the teaching that Buddha was about to give would be the last teaching, then by avoiding this last teaching, it meant avoiding awareness of the Buddha's death. They could still live as if he was alive. Então, por exemplo, no capítulo 2, né, 5 mil pessoas, né, partiram, né, saíram da Assembleia antes que o Buda começasse a falar, né, porque o Buda disse que ia ser o último ensinamento dele, né? E aí essas pessoas pensaram que o ensinamento que o Buda estava a dar, por ser o último, deveria ser evitado.
né? Porque aí eles iriam conseguir assim bloquear de alguma forma a consciência de que o Buda ia morrer, né? Então, se eles não vissem esse último ensinamento, talvez eles poderiam viver, né, de uma forma como se o Buda ainda estivesse vivo. Ok. Okay. And so moving away from expedient teachings is also another way to get people to aspire themselves for enlightenment rather than being dependent on a teacher. Então, afastar, quando a gente se afasta dos ensinamentos convenientes, né, é uma maneira de fazer com que as pessoas aspirem à iluminação, né? Ok. Okay. Let me see if I've got. Okay. Sorry, the slides got out of order and I was had things messed up. Okay. So part of moving away from expedient teachings involves seeing ourselves differently. When the Buddha started to teach, he let himself be seen as something different from the people he was teaching. He knew that people needed this at first, but he also knew that this reinforces the dependency of his followers and keeps his true teaching and blocks his true teaching that all beings can become enlightened. Então, Good. a parte de se libertar, né, dos ensinamentos expedientes é quando o Buda, quando ele começa a entender, né, que o Buda começa a ensinar, né, mas ele se deixa ser visto como uma pessoa diferente daquelas pessoas para quem ele estava ensinando, né? Então ele sabia que as pessoas precisavam disso no começo, né? Mas ele também sabia que isso poderia reforçar a dependência dos seus seguidores, né? E bloquear o verdadeiro ensinamento dele, né? De que todos podem se tornar iluminados. Ok. Okay. So what the Buddha becomes, rather than a guide to enlightenment, he becomes an example for enlightenment. And so when the Buddha tells us to set aside these expedient teachings of suffering, he shows us that our existence is not about avoiding suffering, it's about enlightenment, ours and that of the beings that we're bound to. When we identify with the Buddha rather than just following the Buddha, then we develop our capacities. We do not rely exclusively on him. We rely on the three treasures, the ever-present Buddha Shakyamuni, the wonderful Dharma of the Lotus Sutra, and the Sangha of beings throughout the universe. Então, né, para evitar, né, que as pessoas criassem aquela dependência com o seu professor, né, o Buda ele se tornou um exemplo, ao invés de se tornar um guia, né? Então, quando o Buda ele fala para nós deixarmos de lado os ensinamentos convenientes, né, que falam a respeito do sofrimento, ele está nos mostrando que a nossa existência não é sobre evitar o sofrimento, né? É sobre a nossa iluminação, né? Nossa e também de todos os outros seres aos quais a gente está irremediavelmente conectados aí, né? Quando a gente se identifica com ele, né, com o Buda, ao invés de segui-lo, a gente acaba desenvolvendo as nossas capacidades. A gente não depende exclusivamente dele, né? A gente conta com os três tesouros, né? O sempre presente, né? Ou seja, o Buda eterno Shakyamuni, o maravilhoso Dharma do Sutra do Lótus e a sanga de todos os seres por todo o universo. Ok. Thank you. So when, oops, yeah, all right, there we go. Okay. When we see ourselves differently, we also see other people differently, people we share this world with differently. Expedient teachings had this idea of steps up to enlightenment. There were 10 realms that we used about how we measure progress. The Buddha was at the top, followed by the Bodhisattvas, Pratyeka Buddhas, Shravakas, etc. This is different from the teaching of Ichinen and Sanzen, where all the realms are mixed in together. Então, esses ensinamentos a respeito dos meios habilidosos, né, ele dá a ideia de que existem passos para que a gente possa atingir a iluminação, né? Então, os 10 reinos, eles foram ensinados desde o início, né, como uma forma de a gente medir o nosso progresso, né? Então, o Buda estava no topo, depois vinham os Bodhisattvas, Pratyeka Buda, Shravakas, etc., né? E isso é diferente do ensinamento a respeito do Ichinen Sanzen, né, onde todos os reinos eles estão misturados. Ok. Okay. This quote here in the second bullet is, and I'll let you read it yourselves, or I can read it out loud.
This is from the Simile of Herbs chapter in chapter 5 of the Lotus Sutra, and it shows how the Buddha sees us, which is to me, it's a way that we can learn to see each other. If only the Buddha knows where everyone is, then seeing people as ahead of us or behind us on the path as more or less enlightened than we are is another expedient. This is another illusion. Então, essa citação, né, tá ali no segundo tópico, né, fala assim, só eu vejo claramente, sem impedimentos, que eles estão em vários estágios de iluminação. Eu sei disso, mas eles não sabem. Assim como as árvores e gramíneas, incluindo ervas, matagais e florestas, não sabem se são superiores, intermediários ou inferiores. Né? Então, isso foi retirado, né, da símile das ervas, né, do capítulo 5, e mostra como que o Buda vê a gente. Né? Então, se apenas o Buda sabe onde todo mundo está, então ver, né, se a gente está na frente ou atrás, ou se as outras pessoas são mais iluminadas ou não, é um outro meio expediente, né? Entender essa hierarquia, né? Ah, esse é superior, esse vem depois, esse vem depois. Isso também é um ensinamento habilidoso, né? É somente uma ilusão. Ok. Okay. So when everyone the Buddha teaches is a bodhisattva, this means that we're all learning from each other. We're all here to benefit each other. We don't have to judge each other anymore. We no longer depend on a single teacher. Então, quando a gente percebe, né, que todo mundo, né, quando a gente entende, né, que todo mundo que o Buda ensinou são todos bodhisattvas, então a gente acaba aprendendo, né? A gente acaba aprendendo a aprender, né? Uns com os outros, né? Então, a gente está aqui, né? Todo mundo está aqui para beneficiar as outras pessoas, né? Para a gente beneficiar uns aos outros. Então, a gente não precisa mais julgar as outras pessoas, né? Nós não precisamos mais somente de um único professor. Ok. So did I miss one? I missed one. Okay, sorry, I got all these slides out of order here. There was one. What was I doing here? Buddha teaches bodhisattvas. Okay, this could work. I'll make this work. It's not the slide number 6, Yeah, maybe? please Yes, follow it's the them. fifth. Please wait. Please wait. I'm trying to untangle this mess that I made here. Ok. Ele falou que ele fez uma confusão na ordem dos slides, né? Então por isso ele está tentando resolver, né? Para ver qual é a ordem I don't know certinha. how these got mixed up. Okay, so yeah, okay, we can do this one now. Ok. So another quote that the Buddha taught about not using nirvana as a goal. This was another. So if nirvana is an illusion, does this mean that we should not make efforts to reach enlightenment? The problem is when we see this effort as real, and as the person who is making this is real. This quote at the beginning is from chapter 14, Peaceful Practices. And it reminds us that if there was a real person making a real effort, that we could not become enlightened. Our lack of self-existence is what we have in common with the Buddha. And when we attach to what we think is essential for existence, we make ourselves different from the Buddha. Então, agora o Buda, ele ensinou, né, que o Nirvana é uma ilusão, né? Então, isso significa que nós devemos nos esforçar para alcançar a iluminação, né? Então, se isso é possível, né? Alcançar a iluminação. Mas o problema é que quando a gente vê esse esforço como um esforço real, a gente vê a pessoa que está fazendo o esforço também como real, né? Então, o primeiro tópico ali, né, é uma citação do capítulo 14, chamado Práticas Pacíficas, né? Então, fala assim: todas as coisas são insubstanciais, elas não nascem, elas não aparecem, elas não têm propriedade.
elas são imensuráveis e ilimitadas, elas não têm nenhum obstáculo ou impedimento. As coisas podem existir apenas por origem independente. Somente pessoas iludidas dizem, as coisas são permanentes e agradáveis. Né? Então, isso lembra a gente, né, de que se houvesse uma pessoa real fazendo um esforço real, né, então a gente não poderia se tornar iluminado de fato, né? Então, essa falta de existência própria, né, é o que a gente tem em comum com o Buda. Então, quando nós nos apegamos, né, ao que a gente pensa que é essencial para a nossa existência, a gente acaba se tornando diferente do Buda. Ok. Okay. So when the Magic City, in the story of the Magic City, when that Magic City disappeared, the travelers had to abandon their attachment to that city they thought was permanent and pleasant. Otherwise, they could not have continued their journey. Go ahead, please. Ok. Então, quando a cidade mágica ela desaparece, né, os viajantes eles tiveram que abandonar o seu apego à cidade, né, e eles consideravam como sendo permanente e agradável, né? Se a cidade não tivesse desaparecido, eles não poderiam ter continuado a jornada deles. Ok. Okay. So when we accept transformations, the idea is that self-existence is an illusion, and we have to look at transformation instead of self-existence. But when we accept transformations, that's when we start seeing things for what they are. When we resist transformations, we're not seeing things for what they are. The transformation of course, that we resist most is death. We're all subject to this transformation, and it's the one that we fear most. In the next talk, next month, we'll go into how the Buddha shows that death itself is another expedient. But let's look at something else that could happen when we abandon expedient teachings. Então, quando a gente aceita, né, as transformações que acontecem, nós podemos ver as coisas como elas são, né? Então, a gente vê que essa autoexistência, né, ou seja, uma existência independente, né, ela é uma ilusão. Então, quando nós resistimos às transformações que acontecem com a gente acaba não vendo, né, as coisas como elas são de fato. A transformação que a gente mais resiste, né, é a respeito da morte. Então, todo mundo está sujeito a essa transformação, né, a da morte, mas é a que a gente mais tem medo. Então, na próxima aula, né, a gente vai ver sobre como o Buda mostra que a morte também é um meio habilidoso, né, mas a gente vai ver outra coisa, né, que pode acontecer também quando abandonamos esses ensinamentos expedientes. Ok. Okay. So when we started talking good, sorry for the confusion. When we started today, we were looking at what it means to abandon this goal of nirvana, as if that goal was something different from how we're living our lives right now. Now we can look at what kind of a goal enlightenment might be. Tá? Então, hoje a gente começou examinando, né, o que significa abandonar o objetivo do Nirvana, né, como se esse objetivo fosse diferente das nossas vidas normais de sofrimento, né? Ou seja, Nirvana é uma coisa, a nossa vida de sofrimento é outra, né? Agora a gente pode considerar que tipo de objetivo, né, que a iluminação de fato é. Ok. Okay, in chapter 2, the Buddha has this quote: "All things are from the outset in the state of tranquil extinction." And very soon after that, he goes into descriptions of things people have done to reach enlightenment. Some of these are as simple as nodding towards an image of the Buddha. Some of them are as elaborate as building innumerable temples. This makes enlightenment look no different from the experiences of our lives. Good. Então, no capítulo 2, né, o Buda tem essa citação, né, que está ali no primeiro tópico, né? Todas as coisas estão desde o início no estado de extinção tranquila, né? Ou seja, Nirvana. Logo depois, ele descreve as coisas que as pessoas fazem, né, ou fizeram, né, para alcançar a iluminação. Então, algumas dessas coisas elas são muito simples, né, como somente apontar para uma imagem de Buda, ou outras, né, mais elaboradas, né, como por exemplo construir muitos templos, né. Isso faz, né, com que a iluminação não se pareça diferente da experiência comum que nós temos nas nossas vidas, né? Ok. Okay, so if this is true, then suffering, nirvana, enlightenment, these are all the same. We, the Buddhas and the Bodhisattvas, they're all the same. We see this idea come out in chapter 20 of the Lotus Sutra, where never despising Bodhisattva
sees others walking the path of bodhisattvas and becoming Buddhas, even if they do not see this for themselves. Então, se isso for verdade, né, então sofrimento, nirvana e iluminação, né, são todos iguais. Nós, o Buda, os Bodhisattvas, né, também somos todos iguais. Então, a gente vê isso também no capítulo 20, né, quando o Bodhisattva jamais desprezar, vê todas as outras pessoas, né, trilhando o caminho dos Bodhisattvas também e também se tornando Budas, mesmo que essas pessoas não vejam isso, né, por elas mesmas. Ok. So it's hard to hear this when we think that suffering is bad. If we avoid experiences we don't like and cling to the ones that we do like, then we're not seeing things for what they really are. Então, é difícil ouvir isso quando nós pensamos, né, que o sofrimento é ruim. Né? Se a gente evita as experiências que a gente não gosta, e a gente se apega, né, somente àquelas as quais nós gostamos, então a gente acaba não vendo as coisas como elas são. Ok. Okay. I think I have the right slide here. Good. So we said that it's hard to know the difference between expedient teachings and the true teachings when we don't know what enlightenment is. But I think we're getting a better idea as we look more at expedient teachings. This move away from expedient teachings shows us that enlightenment, it's not like winning the lottery or getting a college degree or winning an election or even living in a palace. When we see things for what they are, we see our existence as bodhisattvas here to benefit all beings, no matter how long it takes. We know we cannot attach ourselves to the way things will be someday when everything is perfect. We are here right now to make things better, right now. We may not always know what to do, but we keep looking for what to do. We keep our faith in the Odamaku, the ever-present Shakyamuni, and each other, and continue to do what we can to benefit others. Então, é difícil a gente saber, né, a diferença entre os ensinamentos convenientes e os ensinamentos verdadeiros, porque a gente não sabe, né, o que é a iluminação, né? Mas quando a gente quando a gente começa a ter uma ideia melhor, à medida que a gente começa a ter uma ideia melhor à medida que a gente começa a estudar e entender um pouco mais o que são os ensinamentos convenientes. Né? Então, esse distanciamento, né, desses ensinamentos convenientes, esses meios habilidosos, ele nos mostra, né, que a iluminação não é tipo ganhar na loteria ou obter um diploma universitário, né, vencer uma eleição ou ir morar num palácio, né? Então, quando a gente vê as coisas como elas são, quando a gente vê nossa existência como bodhisattvas aqui para beneficiar as outras pessoas, não importa quanto tempo vai levar, né? A gente sabe que a gente não pode se apegar à maneira como as coisas serão algum dia, né? Quando tudo for perfeito, né? Então a gente está aqui para fazer o nosso melhor agora, né? Então a gente nem sempre sabe o que a gente pode fazer, né? A gente não sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente continua procurando fazer o que é certo, né? A gente mantém a nossa fé no Daimoku, no Buda Eterno Shakyamuni e e também nos outros, né? Uns nos outros. E continuamos a fazer tudo o que a gente pode para beneficiar as outras pessoas. Ok. Okay. But coming to this realization means we have to set aside those earlier teachings. We have to see what their limitations are and keep working to replace them with the wonderful Dharma of the Lotus Sutra. Então, isso significa, né, que a gente tem que deixar de lado os ensinamentos anteriores e temos que ver suas limitações, né, e continuar trabalhando para substituir esses ensinamentos pelo ensinamento maravilhoso do Sutra do Lótus. Okay, Ok. that's all I have for right now. This one, the last bullet that I put on there was probably the biggest surprise that came out of my thinking about this. And I hope that we can talk about that more in the discussion here. We'll talk about that more in the discussion. As far as next time, there are a couple more. That one. In the next lecture, I want to talk about the parable of the doctor and his children from chapter 16 of the Lotus Sutra. And this is also where, as I mentioned, the Buddha uses this idea of death itself as an expedient.
And this ties in, I believe, also with the Buddha revealing himself as the ever-present Buddha Shakyamuni, and then shows us something too about our own lives. That's all I Então, have for this morning. I think that's a lot that got covered, and I'm happy to start the discussion. bom, então ele falou que isso é o que ele tem para esta manhã, né? Então ele teve várias surpresas, né? Conforme ele foi revisitando esse material, estudando e vendo, né? E ele espera que vocês também tenham, né, sentido isso e que vocês a gente pode falar mais agora, né? A respeito desse assunto na nossa discussão. Próximo encontro, na nossa próxima aula, ele vai falar sobre a como a morte pode ser usada também como meio expediente, e isso se relaciona, né, com o Buda se revelando como o Buda Eterno Shakyamuni, e também essa revelação mostra algo sobre as nossas próprias vidas, né? Ok, That's all I have. Thank you. ok. I've got some questions I can use if you all want, but I'm happy to take any questions people have. Então, ele disse que isso é tudo por hoje, né? Então, se vocês tiverem, ele tem algumas perguntas para fazer para nós, mas se vocês tiverem alguma pergunta para fazer também, vocês podem, ele vai ficar feliz em responder, né? Então, aproveitem o momento. Posso começar, Chamir? Pode, claro. Bom dia, gente. A minha pergunta é sobre o sofrimento. Num dos slides do reverendo, eu li a seguinte frase: o sofrimento não determina o que fazemos. Mas algumas pessoas, elas agem de forma agressiva ou fazem chantagem emocional com a gente, justificando que fizeram aquilo porque estão em sofrimento. Então, a minha pergunta é a seguinte: como a gente deve agir diante de uma situação como essa? Okay. So, her question is about your slide number 5. You wrote that the suffering doesn't determine what we do, but some people they act very badly, like attacking others or harming other people, and then they say that they do that because they are suffering. So how can we deal with this kind of people? So they kind of this is how can I say? They think that because they are suffering, they can do what they want. So suffering is the is like the main reason for everything. So how can we deal with that? So this is a very common thing that we as humans do. And the Buddha talked about this in the Lotus Sutra. It's called trying to end suffering with more suffering. Right? People think that by making other people feel bad, they can make themselves feel better. Então, ele falou que, na verdade, isso é uma atitude humana, assim, muito comum, né? Que o Buda fala que é tentar acabar com o sofrimento com mais sofrimento, né? Então, a gente acaba fazendo isso, né? Achando que se a gente fizer os outros sofrerem também, a gente vai acabar se sentindo melhor, né? And this is sort of like what I was talking about with the piece of cake, is that people do that. They try to make somebody feel bad to make themselves feel better. It doesn't work. So they just keep making people feel worse and worse and worse. It's the same way you eat the first piece of cake. It doesn't make you feel good. So you keep trying to eat more of the cake, and that's still not going to make you feel good. It just makes things spiral down. Então, ele falou que é como quando ele disse a respeito do pedaço de bolo, né? Você come um pedaço de bolo, depois come o bolo inteiro. Então, você fica fazendo as pessoas sofrerem porque você acha que vai se sentir melhor, mas você se sente pior, e daí você faz as pessoas sofrerem mais, e aí você se sente pior ainda, né? E é igual o bolo, né? Então, você vai comendo, 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 e você vai, tipo, numa espiral, assim, de sofrimento. Ok. There's Elizabeth Kubler-Ross did some work on grief. She did a book on death and dying, and she talks about how there are these different stages of grief when people lose something and they're trying to deal with a loss. One of those stages is anger, and that's when people start lashing out. One that is actually it's not one of the earlier stages, one of like
the middle stages, I think. And what that really is somebody attempting to make a connection with the world around them. Because one of the first stages in grief is when you want to isolate yourself. You're just so overwhelmed, you want to separate yourself from the rest of the world. And so this anger, this lashing out, is just another way of trying to make a connection with other people. Go ahead. Então, ele falou que ele leu um livro, né, a respeito do luto, né? Então, as pessoas têm vários estágios de luto. E um desses estágios é a raiva, né? Então, a pessoa começa, assim, a demonstrar bastante raiva pelas pessoas, né? Então, na verdade, isso é uma forma da pessoa estar tentando se conectar com os outros, né? Em vez de se isolar, né? Ela não está, em vez de ficar isolada, ela começa então a xingar as pessoas, a despejar, né, a raiva dela nos outros. Mas na verdade ela está tentando criar esse vínculo. Né? Ok. Now, if this angry person is someone that we don't have a connection with already, that we don't have, they're not a friend or a relative or somebody that we're able to talk to and bring them back to their senses, then I think the best we can do is, please, ask for the bodhisattvas to come help with this. But if it is a friend or someone that we know who's behaving this way, we can talk to them and say, why are you doing this? You haven't been like this. What's wrong? How can I help you? And realize that what they're doing, they're not really trying to hurt other people. They just think that hurting other people is going to get them something that they want. What they're really trying to do is get that connection that we all look for to try to connect with other human beings. Então, se a gente vê alguém, né, se comportando dessa maneira, então, se a gente não conhece essa pessoa não tem com quem conversar, não tem com quem se conectar, né, o que a gente pode fazer, né, é dedicar nossa prática para ela, né, pedir aos Budas, os Bodhisattvas para ajudarem ela. Mas se a gente conhece a pessoa, né, se é nossa amiga, alguém assim, né, então a gente pode escutar essa pessoa, conversar com ela e tentar explicar, né, por que você está agindo dessa maneira, né, o que está acontecendo com você, né, e tentar, enfim, conduzir ela, né, porque no fundo, né, o que ela está tentando fazer é se conectar, né, ela quer se conectar com os outros. Né? Ok. And certainly, like, don't let them hurt you. There's a sutra that the Buddha wrote about how to handle a dangerous snake. And what he said was, like, you don't hate the snake, you don't fear the snake, but you don't let the snake hurt you either. Assim, e claro, né, a gente não precisa se machucar com essas situações, né? Então, por exemplo, tem um sutra que o Buda fala a respeito de uma cobra muito perigosa, né? E ele diz que a gente não precisa odiar a cobra ou ter medo da cobra ou sentir nenhum sentimento em relação à cobra, né? A gente só precisa se cuidar para que a cobra não machuque a gente. I hope that's. Okay. Ele falou que espero que tenha respondido. So I have Thank you for the question. a question. I have a question. Please. I'm sorry. Não. Valéria, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia agradecer. Thank you. Okay. Thank you. So I have one question is about I think when you say about that 5,000 people who leads the Buddha Shakyamuni on chapter 2, and they say that they don't want to believe that the Buddha is dying, so they go away to not hear the last teaching. So this is also connected with the grief, maybe. Possibly. It's also another. I'm convinced that people talk about the great forces in the universe. There's gravity and there's electromagnetism and all these other things. I think denial is another very, very strong force in the universe, and that if we and denial in the sense of attaching ourselves to not seeing things for what they are, that we create these ways of looking at the world that will keep us from suffering, that will keep us from something that we don't want to face. And that's, there's many different ideas for why the 5,000 people got up and left. This is just one that I'm putting out there, that and I think we'll see this in the parable of the doctor and his children, that if they are able to avoid this very last teaching of the Buddha, they can still act like the Buddha is out there somewhere in the world, even though they can't actually see him.
And so what they're doing is they're putting off this inevitable, what they think, because they're at that point, they're not aware of the ever-present Buddha Shakyamuni. They just thought they had the one Buddha Shakyamuni who was teaching them at the assembly. So in that way, they also kept themselves from that very last teaching by avoiding the very last teaching, right? Because they thought it was something different from what it really was. Does that make sense? I think I kind of Yes. wandered around there a little bit. Okay. Yes. Não, eu perguntei assim, que ele falou, né, que 5.000 pessoas no capítulo 2, né, levantaram, saíram, né, deixaram o Buda para trás, porque elas não queriam escutar o último ensinamento dele para pensar, né, que ele ainda estava vivo, para não ter esse sentimento, assim, de que ele estava morrendo, né. E aí eu perguntei se isso também é uma forma de a gente lidar com o luto, né. Aí ele falou que ele acha que existem várias energias no universo, né, energia gravitacional, eletricidade, né, e ele acha que o luto também é uma forma, né, de energia, né? Assim, a pessoa, ela tenta bloquear alguma coisa, né, para ela não ter aquele sofrimento, né, de que aquela coisa está desaparecendo, que aquela coisa está acontecendo, né? Então acha que é melhor não ver, né, do que a gente encarar, né? Aí ele falou, né, que existem várias explicações, né, a respeito do porquê aqueles 5.000 monges levantaram e saíram, né? Então essa ideia, né, de que ele falou, claro, coisa que ele refletiu a respeito. Ah, mas provavelmente eles também não queriam, né, assim, saber que o Buda estava morrendo. E eles, naquela altura, eles não sabiam, né, sobre o ensinamento do Buda eterno, Shakyamuni. Eles achavam que o Buda, Shakyamuni era aquele Buda, né, que ele iria morrer e que, enfim, né, então eles queriam continuar tendo aquela ideia, né, aquele sentimento, né. Então foi mais ou menos essa a resposta, né. Okay, thank you. I think that maybe, as you said, many times we try to block the things, just ignore some things, to think that nothing's happening and everything is like regular, normal. And but if we block the suffering, as you said, we can't see the true reality. So we need to suffer. Suffering is very important for our growth, I think. Well, there's a thing, one way I like to think of it is that if you step on a nail, it does not hurt your hand. Meaning that suffering is telling you about a way that we're not seeing things, we're not seeing the world for what it is. And so that's, as you said, it's very important to pay attention to suffering and to notice what it is and look at what it's teaching us and look at what it's telling us, not just act like it isn't there. I mean, that's what I meant about trying to, excuse me, make ourselves indifferent to suffering as if it did not exist, when yes, it very much exists. But to look at what is it telling us about how we're not seeing things for what they are. Então, eu falei que a gente às vezes tenta, né, bloquear os sofrimentos, né, e fazer de conta que eles não existem, né, mas só que quando a gente faz isso, a gente está, assim, evitando que a gente cresça, né. E ele falou assim também, né, que é importante a gente, claro, dando uma resumida, né, que é importante a gente observar os sofrimentos, né, são ensinamentos para a gente também, né. Então a gente tem que prestar bastante atenção, não ser, não é que é para ser indiferente aos sofrimentos, né, no sentido de que a gente não vai dar bola, mas é que é para a gente, né, encarar de uma outra maneira. Então, a Mariene, você quer falar também? Acho que. Oi, Oi, pronto? pronto. Então, my difficulty is how not to become indifferent to suffering when we try to see suffering as some illusion. And that's my main concern, my main problem, how not to be indifferent, not to become indifferent to suffering. That's my question, my doubt. So this may, and thank you for the question. I think that's very important. Would you like to translate the question before we go? Shomiyotatsu?
Quer você traduzir a pergunta, Mariane? É que Just for, a for minha, everyone else. a minha principal. Ok? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. A minha principal dificuldade é como não se tornar indiferente ao sofrimento quando nós tentamos ver o sofrimento como uma ilusão, né? Então, essa é a minha principal, assim, dificuldade, né? Como é que a gente não se torna indiferente? Eu acho que, às vezes, eu começo a olhar o sofrimento, assim, de uma forma, isso é, isso é natural da vida, isso né, faz parte da nossa transformação, do nosso crescimento, mas eu começo a me sentir assim, um pouco indiferente. Então, essa é a minha principal, o meu principal problema, eu acho, nesse aspecto, nessa questão. Ok. Yeah, thank you. So and this is a very important question, because the idea to say that suffering is an illusion, people can hear that to mean that it's not real, that the pain they're having is not really pain, or it's not something that they're worthy, that's worthy of relief or worthy of having something done about it. Um, what I'm trying to get across, at least when I say that suffering is an illusion, is that suffering is not permanent, is that suffering is real in the sense of it has a cause, in the sense of, if you think in terms of dependent origination, that it has a cause, that it has an end, and that there are things that can be used to counteract it. I think where we do become indifferent to suffering is when we believe that it is permanent and it is real, and that there's nothing we can do about it. So it's something that we have to live with somehow, where I think seeing suffering as an illusion, we're able to see it as a process and an experience that we're going through. And that, as I said before, it's something that we can learn from. Often and as I'll use an example, and I'm a cancer survivor, and having gone through that experience, there was a lot of suffering involved with that. But having gone through that, I've told you the story already, but I was in the grocery store and I heard a man talking about how he had just been diagnosed with the same kind of cancer that I had. So I immediately stopped everything I was doing. I went over, gave him my phone number and said, look, you need to call me for whatever reason. Here I am. I'll be happy to talk to you about it, help you through the whole situation. So, and then actually Nichiren wrote about this in a letter once, that suffering is something that can be used to bring out our compassion, to make us realize that there are other people who are going through the very, very similar things to what we're going through right now, and that we are then in a much better position to help them go through their situations when we find that they're going through the same thing. So to say that suffering is an illusion doesn't mean that we should ignore it or avoid it or act like it's not there. It's just more see it as something that is not permanent, and see it as something that we can learn from and that we can use to benefit other beings as well. Ok. That was a lot, sorry. Does that make sense? Does that help? Okay, thank you. Yes, it does. Thank you. Thank you very much. Okay. Bom, então, a resposta que ele deu foi o seguinte, né? Que, na verdade, ser indiferente ao sofrimento não quer dizer, assim, ficar achando, que o sofrimento não é real, que a dor não é real, nem nada assim, né? Na verdade, claro, a dor é real, o sofrimento é real. Mas o que ele quer dizer é que não é permanente, né? Que tem causas, tem condições e que vai passar, né? E que a gente não precisa ficar, assim, muito desesperado com isso, né? Então, a gente tem que observar o sofrimento, né? E aprender as lições dele, né? Aprender a crescer com ele, né? Isso é ser indiferente ao sofrimento, né? Então, a gente saber que ele é real, ele existe, mas que vai terminar, né? Então, a gente também escreveu sobre isso nas suas cartas, né? Então, também, né, sobre a questão, assim, de a gente ajudar as pessoas, né, que já estão passando por um sofrimento que a gente já passou antes. Então, por exemplo, ele disse que ele sobreviveu ao câncer e ele falou que já contou essa história pra gente uma vez, né? Mas que, enfim, ele encontrou uma pessoa falando, né, que estava sofrendo do mesmo tipo de câncer que ele se curou,
E aí ele foi lá, ele deu o telefone dele para essa pessoa e disse que a pessoa poderia ligar para ele a qualquer momento e tal, né? Então, assim, tipo, a cura do câncer, ele se curou, mas teve todo um processo de sofrimento envolvido, né? E foi muito difícil. Mas só que, embora o sofrimento seja real, na verdade ele é um processo, né? E ele vai terminar, né? Então, é isso. Faltou alguma coisa, And Maria, if I para can, traduzir? Não, não, foi perfeito. Ah, tá bom, obrigado. Ah, o que você tem? excuse me, something else that comes into my head is that if we find ourselves in a position where we are suffering, then allowing someone else to help us can be an act of generosity. Because sometimes we believe that because we're suffering and because we have a responsibility, especially, I don't know if it's the same in Brazil as in America, but in America, we have this idea that we have to be self-reliant. We do things for ourselves. We don't, we can do things without anybody else's help. But part of learning this interconnectedness that we have is allowing someone else to come and help us when we are in a position that we need help. And so that's why I'm saying that allowing someone to help us, that's actually us being generous to them, in addition to them being generous to us by offering to help. Então, uma outra questão que ele pensa também a respeito disso é que quando a gente está numa posição assim de que a gente está sofrendo, permitir que outras pessoas nos ajudem também é uma forma de generosidade. Né? Ele falou que ele não sabe como é que no Brasil, mas nos Estados Unidos tem muito essa questão de você fazer coisas por você mesmo e tal, né? Mas só que quando você está sofrendo, né, você permite que outra pessoa te ajude, né? Então você também está dando a possibilidade da outra pessoa ser generosa para você, né? Então também é uma forma de prática, né? Mariane, você levantou a mão de novo ou já estava? I think, I think this is important because I tend to block other people when I'm suffering or having a problem. I don't share it. I don't try to share it. I keep it to myself. So there's something important to hear about. Well, we don't want to be a burden. We don't want to impose on other people. And that's, in some ways, that's very good. But there are ways that we can let people know what's going on with us and understand that other people do care about us and other people do want to help us. So it's very important, if nothing else, just to let people know what's happening in our lives. And if there's something specific that we can ask for, there's also an important difference between a request and a demand. Like to say to somebody, well, could you do me a favor and go buy groceries for me today? That may be, and leave it open to say, oh, well, no, I'm sorry, I have to go to work, or there's something I can't do. But just to let people know what they can do for us, that's another act of generosity. Bom, a Mariane disse, né, que ela Okay, thank you. okay. Ela disse que Thank assim, you. ela tem a tendência de também se fechar, né, e quando tá sofrendo assim, não pedir ajuda para as outras pessoas, né, ficar assim, pensando sozinha a respeito do assunto, né. E ele falou assim que a gente não quer ser um peso para as outras pessoas, né, não quer incomodar as outras pessoas, mas só que às vezes a gente precisa deixar as outras pessoas saberem o que se passa na nossa vida, né. Então, porque justamente se abrir também é uma forma de generosidade, né? E a gente, por exemplo, pedir para alguém passar no mercadinho, comprar alguma coisa para você, que está precisando, você consegue ir, esse tipo de coisa, né? Então, a gente, claro, pode se abrir, né? Não tem problema. I think that sometimes when we share our suffering, we can feel weak. So this is Mhm. not a very comfortable feeling, especially because sometimes, because we are Buddhists, we are supposed to deal with suffering better than the other people. At least I think that, no, this is not real, but maybe other people think that about us. And I think that maybe sometimes we can feel like, because other people are expecting something are expecting something, we need to reach their expectations. Well, like you said, we're showing them better ways of dealing with suffering, right? And that better way is not by holding it within us and acting like it's not there.
that, you know, this is a different way. This is their expectation of what is better and worse. This doesn't match to reality. It's another way of separating us from each other. Eu falei que, assim, às vezes, a gente que, quando divide alguma coisa com as outras pessoas, a gente pode acabar se sentindo fraco, né? E que não é um sentimento bom, né? Especialmente porque, como a gente é budista, às vezes as pessoas têm uma expectativa de que a gente vai saber lidar melhor com os sofrimentos, né? E, na verdade, tipo, a gente não sabe, né? A gente está aprendendo ainda, mas a gente tenta, de alguma maneira, a corresponder às expectativas das pessoas, né? Então, ele falou que, né, isso não, na verdade, não, a gente também está aprendendo a lidar com o sofrimento, né? E que ficar se preocupando com a expectativa das outras pessoas, na verdade, faz com que a gente não perceba a realidade. There's another What? question in the chat. Yes, there is. From, How can we identify this expedient teachings in our daily life? ooh, I'm not sure I understand the question, but I'll go with what sense I can make of it. That's a very good question. So, expedient teachings. So the expedient teachings, as Nichiren shows them, the expedient teachings of the Buddha are the ones that the Buddha used before the two main teachings, which are all beings can become enlightened, Nijo Sabutsu, and Koenji Sujo, the presence of the ever-present Buddha Shakyamuni, who's existed throughout time and will continue to teach us. One of those expedient teachings was that only certain people can become enlightened. And when we think of like this person can become enlightened, this person cannot become enlightened, we start to classify people like that. That's one expedient teaching that I think we're missing. We're missing what's really going on there. When we have a sense that we are somehow alone in the world, and that the Buddha is not there to help us and to guide us to become enlightened, the ever-present Buddha Shakyamuni, then that's another expedient, in that we had to depend on the Buddha as a teacher or depend on these different levels. So I think it's, and this is, again, this could go off into many different directions, but maybe the short answer to this is that when we classify people as closer or farther from enlightenment, when we see ourselves as separate from other beings, like we're trying to get ahead of somebody, or we're behind somebody and we're trying to catch up to somebody, like what you mentioned, Shamyo Tatsu, with the expectations people have of us as Buddhists, in that, you know, we are somehow, you know, because we wear the priest robe, we are more enlightened beings. It's like, no, we have studied this stuff, and we've made a determination to help other people become enlightened. Not that we're more enlightened ourselves, you know, we don't see ourselves that way, but to see ourselves as something other than bodhisattvas who have come into this world to benefit all beings, as opposed to someone who's trying to get a better life the next time around, is trying to improve their karma and get a better, be reborn in a better position. That's another expedient teaching. So I think any time that we are missing this idea that all beings can become enlightened, that the Buddha Shakyamuni is an ever-present Buddha. He's not just this one Buddha who lived 2,500 years ago. That's when we're starting to see ourselves living according to expedient teachings, as opposed to living according to the wonderful Dharma. Okay. Does that make sense? Okay. Então, assim, there's a lot to translate. Sorry, I should have broken it down for you. No problem. I will try to do everything. Thank you. Então, ele falou assim que, claro,
no ensinamento Nichiren Shonin, né, existem ensinamentos expedientes, né, os meios habilidosos, e, e o principal ensinamento, né, do Buda, na verdade, vem depois desses meios habilidosos, né, que são os ensinamentos de Josabutsu e Konjitsujo, né, ou seja, de que todos podem atingir a iluminação e de que o Buda ele está sempre eterno, sempre presente, né. Então a gente aprende que a gente tem que deixa eu pensar na resposta aqui. Mas enfim, né, que a gente tem que sempre ter em mente, né, de que todas as pessoas podem se tornar Budas, né, que a gente não pode nunca esquecer, né, isso é uma forma da gente ver na nossa vida cotidiana, né, de que todas as pessoas elas podem se tornar Budas e foi bastante coisa. Peraí. Ah, I forgot something in the middle. I probably forgot it too, but sorry about where did you get into? Because we have this expedient teachings, and then we have the two main teachings of the Lotus Sutra, and then that we can't Right. miss that everybody can become enlightened as Buddha, and Right. also the Buddha is like ever present. Right. Right. Yes. So when we start to see people as either ahead of us or behind us, like some people are more enlightened than we are, and some people are less enlightened than we are, I think that's another expedient teaching we need to set aside. Did you get that? Ok. Então, ele falou assim, quando a gente começa a perceber assim, as pessoas são melhores ou piores que a gente, né, mais iluminadas ou menos, né, então a gente ainda está assim, dentro da lógica, né, dos meios expedientes. Ok. E também, outra coisa que ele disse, né, que, por exemplo, eu falei a respeito das expectativas, né, e a gente também entrar nessa, né, de que tem que corresponder às expectativas das outras pessoas, né, também é uma lógica, né, dos meios expedientes, né, porque a gente ainda, as pessoas pensam, porque nós somos monges ou praticantes budistas, então a gente teria que lidar melhor com as coisas, né, então a gente na verdade está aprendendo ainda está estudando as coisas e praticando as coisas, né? Não quer dizer que a gente já é Buda, que a gente já sabe, né? Então a gente tem que entender, né, essas coisas da lógica, né, pela lógica dos meios habilidosos. Né? Okay. There's another question in the chat. Yes, I was thinking about something because the Magic City is like a very stable and peaceful and tranquil place, and sometimes in our life we have some ages, some years of stability and peace, but maybe this peace can change. So can we think that this peace and this tranquility, stability, something like the Magic City, and then the suffering that comes after the stability is like the walking to the treasure city, maybe something like that. No, I think that's a good way of looking at it. That it's things are not going to get better by themselves. Life is not a spectator sport. That when in the situations where things are not stable and things are uncertain and people are harming other people in that situation, we can't ignore that. And that's something we can't just wish that, it wasn't like this. This is something where this is, excuse me, this is an aspect of where suffering is trying to teach us something. And this is where we can come in. And again, I don't know specifically what we can do. We're dealing with a lot of problems here in my city. We have probably problems that you don't have in Brazil. We have so many guns that people are using them and hurting a lot of other people in that process. But what exactly to do about that, I don't specifically know, but I know the one thing to not do about it is to act like it's not happening. And the idea, this is one of the ideas I was trying to get across, is that enlightenment is not about getting to this
this goal that we're trying to reach, enlightenment, is the situation that we're in right now. And this is why we chose to come into this world as bodhisattvas, to participate and to make a difference and to make things better. So yeah, it's nice to be able to, sit in the backyard on the porch and have a nice dinner and chat with the neighbors. But there's many other things that are going on right now that we need to get involved in that could be very difficult. They could involve some kind of conflict. They could involve, some kind of uncertainty. But what the Buddha teaches us is that we are all on this road to enlightenment. This is not something, as someone said once, that if it's not, when it's okay, when it's over, it'll be okay. When it's not okay, it's not over. Meaning that we're not, the situation that we're in even right now is not permanent. It's something that we can improve, and we can make things better. Ok. That was a long answer. Sorry. Ah, Wish it bom, translated. eu falei, né, que às vezes a gente tem períodos na nossa vida que tudo é muito tranquilo, muito calmo, muito bom, mas de repente as coisas mudam, né? Então, será que a gente pode considerar, né, esse período calmo da vida como uma cidade mágica, né, e depois essa parte difícil que vem depois disso, como a caminhada até a cidade dos tesouros, né? A gente pode entender, né, até para tentar puxar um pouco a pergunta da Rita, né, dos meios habilidosos na nossa vida, né? Então, ele falou, né, que sim, essa é uma forma de a gente ver as coisas, né? Então, eu vou traduzir pelo final, que ele falou um negócio que achei legal, que muita gente fala assim, né, que se não acabou ainda, aliás, se ainda não tá tudo bem é porque não acabou, né? Mas só que, na verdade, não é bem isso, né? Tipo, a gente tá num processo, né? A gente tá no caminho. Então, assim, atingir a iluminação não é um objetivo no futuro, né? Mas é aqui aonde a gente se encontra agora, né? Esse é o processo, né? O processo, a dificuldade do processo, do caminho, é a própria iluminação, né? Então, por exemplo, ele falou que na cidade dele, né, eles enfrentam muitos problemas, né, com armas, né, e pessoas, enfim, ah, machucando as outras pessoas, né, e ele não sabe exatamente, né, o que que se pode fazer a respeito disso, mas só que ele acha que é a situação para ajudar, né? É a situação para fazer alguma coisa, né? Então, a gente tem que enxergar as dificuldades partindo assim desse ponto de vista, né? Então, claro que é muito bom a gente sentar num dia, né, no feriado igual ontem, né? Sentar no quintal, tomar uma cerveja, bater papo e ficar tranquilo, né? Isso, claro, é muito bom, né? Mas só que a gente não tem que ficar só pensando nisso, né? Então, na verdade, a gente tem que agir no mundo mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra, né? Ok. And there's certainly a joy to be found in working with other people to make things better. Ele falou que com certeza, assim, existe muita alegria envolvida, né, em ajudar as pessoas e tentar transformar as coisas para melhor, né? So there's another question, maybe the last one. Uh, I so the human relationship. Just one moment. Seguindo, eu não entendi muito bem a pergunta, né? Tu diz assim que o relacionamento entre as outras pessoas seria um meio habilidoso? É essa a tua pergunta? Se quiser abrir o microfone para falar também, para explicar melhor, pode ficar à vontade. Não estou te ouvindo, Sidney. Você abriu o microfone, mas não está tendo som. Não. Oi, não estou te escutando ainda. Bom, eu vou traduzir da forma como eu entendi aqui, tá? Vamos ver se sai alguma coisa. So, the question is, uh, can we think that the human relationship is a kind of skillful mean too?
or not? Human relationship is expedient means. I don't know. I mean, I guess I don't understand the question. I mean, is it that our relationships are illusory, that, you know, the relationships don't really exist? I think that I mean, certainly as independent beings, you know, we are not independent beings. I think that the relationships we have with people are the only things that are real, and that it's important to see what those are. You know, there's many different ones of those that we have, and at each relationship we have with another human or with a group of humans is going to be different, and it's going to be part of what defines us. Like the relationship that I have with my parents defines who I am. The relationship that I have with Nichiren Shu defines a lot of who I am. The relationship I have with my wife defines who I am. And so these are important parts of our existence. But at the same time, they are caused, they can change. There's things that we can do to make them better, things we can do to make them worse. But these are parts of our lives that are just as real as the flesh and blood that makes up our bodies. And I don't know if that's what the question was about, but that's the first thing that comes to my mind. Yes, in fact, I couldn't understand the question too. So, but I think that the answer was great. So I will translate. Thank you. Então, a pergunta do Sidney, na verdade, não entendi muito bem, né? Você perguntou se os relacionamentos humanos são meio habilidosos, né? Ou meio expediente, né? Que a gente dispõe. Na verdade, ele disse que o reverendo Warner respondeu, né? Que, na verdade, as relações humanas na verdade, o que a gente tem de real, né? Porque como a gente não tem um eu fixo, né? Permanente, independente, né? O nosso relacionamento com outras pessoas é aquilo que define quem a gente é, né? Então, por exemplo, ele tem a relação dele com os pais dele, define quem ele é, né? A relação dele com a Nichiren Shu define também quem ele é, com a esposa, né? Com outras pessoas, né? Então, na verdade, tudo é interdependente e essas relações, na verdade, é tudo que a gente tem, né? De real, né? Porque o eu pode mudar, né? Claro que as relações podem mudar também, né? Para melhor ou para pior, mas só que tirando, se a gente tirar essas relações, né? Na verdade, não sobra nada, né? Então, isso, o relacionamento é o que a gente tem de verdadeiro, né? Ok. And that's why relationships are so important and why we have to pay attention to them. Ok. Foi por isso que os nossos relacionamentos são tão importantes, né? Justamente por definir quem a gente é, né? Então a gente tem que prestar muita atenção sobre isso, né? Ok. Well, I think that there is no question anymore. So, so Okay. I okay. wore everybody out. Ok. O Kuda Sensei, gostaria de falar alguma coisa? Não, não, bom, agradeço pelas suas presenças. Então, hoje também tem vocês perguntaram bastante. Acredito que aproveitaram bastante, né? Então, é, foi bom. Então, vamos encerrar por aqui. Okuda Sensei said that he would like to thank everybody who is here today and also thank you. And because many people asked, so he thinks that we enjoyed the lecture. So thank you very much. And we can finish this lecture. So please, can we change level 3 times? Please, one second. Nam-myoho-renge-kyo.
Thank you very Thank you. much. Thank you all very much. Appreciate your time. Warren Sensei, And, can you stay here because Yes, I we was want going to talk? ask if you all can stay here. Yes. Okay, no problem. Yeah, Oh. good. We're thinking the same thing. Okay.